Audiência. O chefe dos Homens-Lagarto acenou com a cabeça uma vez em resposta ao relatório sobre o andamento da batalha. 4 dias se passaram desde o encontro com o Souei. Amanhã eles receberão reforços. Sem grandes baixas até agora, eles provavelmente verão o sol nascer novamente. Os ataques dos orques se intensificaram ao extremo. Dependendo apenas de seus recursos, as passagens estão transbordando de orques. Orques foram pouco afetados pelo labirinto e simplesmente avançaram por ele. Colocando armadilhas ao longo das passagens, eles conseguiram diminuir seu número, ainda que ligeiramente. Mas ainda assim, graças ao labirinto, os Homens-Lagarto foram capazes de evitar perdas reais. O labirinto diverge muitas vezes e as passagens de fuga de emergência ainda podem ser utilizadas. Eles têm alternado os esquadrões que lutam contra os orques com mais frequência e rapidamente reforçam as equipes que enfrentam o inimigo. Como esta batalha está sob seu comando direto, ele não tem intenção de se tornar vaidoso. Porque os reforços estão chegando, porque há esperança, todos estão de alguma forma lutando. Na verdade, aqueles que lutaram contra os orques ficaram surpresos com sua força. Esses orques são muito mais fortes do que o normal. No momento, um único orque pode desafiar até 3 Homens-Lagarto. Além disso, seu poder parece estar aumentando. Este é, obviamente, o resultado do comando do Lord Orc. O chefe também ordenou estritamente que os feridos devem trocar imediatamente e recuar. Já que, se o ferimento resultar em morte, os orques ficarão mais fortes. Com cuidado e sem erros até o momento, eles vêm mantendo a linha de defesa. E só falta um dia. Quando os reforços chegarem, eles provavelmente serão capazes de fazer uso do terreno para esmagar todos os orques. No mínimo, eles poderão ao menos se alternar com os membros estacionados nos pontos de defesa mais importantes. Assim, enchendo sua cabeça de pensamentos positivos, o chefe relaxou um pouco. Foi então que aconteceu. A notícia do retorno do Gabiru. Gabiru ficou indignado. O que há com isso? Os orgulhosos Homens-Lagarto estavam covardemente se escondendo em buracos por causa de alguns porquinhos. Ele está ficando cego de raiva. No entanto, logo tudo ficará bem. Ele retornou e, como um Homem-Lagarto adequado, lutará com orgulho. Com esse pensamento, ele se dirigiu para o chefe. Muito bem, Gabiru. Presumo que você tenha conseguido o apoio dos Goblins. Ai, estamos com 7.000 guerreiros. É assim, com isso, de alguma forma vamos conseguir. Nesse caso, vamos enfrentar o inimigo de uma vez. Depois de se reportar assim ao chefe, ele se preparou para a batalha. Agora que ele havia retornado, ele não podia permitir as ações egoístas dos orcs. Certamente o chefe estava esperando por ele voltar. Contudo, não, ainda não chegou a hora. Enquanto você não estava aqui, nos ofereceram uma aliança. Eles chegarão amanhã. E então, depois de realizar uma reunião de estratégia, vamos atacar os orcs. Completamente do nada. Coisas tão impensáveis que o chefe havia dito. O quê? O chefe não estava esperando por mim? Esse pensamento levou à insatisfação, o que piorou ainda mais o humor do Gabiru. Depender de algum reforço desconhecido contra alguns orcs humildes. Chefe, se você me enviar, eu irei rapidamente esmagar os orcs. Mande-me ir. Sua indignação cresceu, ele esperava descarregá-la nos inimigos. Contudo, não. Devemos lutar amanhã. Você deve estar cansado, então descanse. Totalmente ignorado. A mente do Gabiru ficou em branco de raiva. Ignorando-me completamente e dependendo de alguns estranhos. Imperdoável. Chefe, não, pai. Pare com essa tolice. Você parece ter ficado senil, você simplesmente não vê a verdade. O que é que foi isso? Gabiru, o que você está planejando? Até agora, ele estava se contendo em relação ao seu pai. Na verdade, havia muitas qualidades admiráveis que ele possuía. Então Gabiru foi obediente. No entanto, ele se recusou a reconhecer o Gabiru e isso ele não poderia perdoar. Sua hora finalmente havia chegado, só isso. Então, acenando com a cabeça uma vez, ele disparou o sinal para seus subordinados. Pai, seu tempo chegou ao fim. A partir de agora, sou o novo chefe dos Homens-Lagarto. Gabiru declarou isso em voz alta. Com esta declaração, os goblins ruidosamente correram para a câmara do chefe.
Armados com lanças de pedra, eles cercaram o chefe e seus guardas. Os subordinados do Gabiru, a elite escolhida a dedo, também se preparou atrás dos goblins. Gabiru, qual é o significado disso? Incapaz de entender a situação, o chefe levantou uma voz em pânico. Que incomum! No entanto, isso só agradou o complexo de superioridade do Gabiru. Pai, bom trabalho até agora. Deixe o resto comigo e aproveite sua aposentadoria. Seus subordinados então desarmaram o chefe e seus guardas. E então, Gabiru pegou a lança, não, a lança de seu pai, em suas mãos. A lança, um item mágico chamado lança do vórtex de água, é o símbolo do próprio Homem-Lagarto. Um item com poder mágico transbordante. Segurada pelo Homem-Lagarto mais forte. Uma arma que é a mais adequada para o Gabiru. E, olhando para seu pai e os guardas, deixe o resto comigo. Você provavelmente será contido até que a guerra acabe, mas tenha paciência, ok? Então ele gritou. Espere, Gabiru. Pare com esse egoísmo. Pelo menos, espere até amanhã. Ignorando os apelos de seu pai. Mas que obstinado. Leve-o embora. Então ele ordenou. Claro, ele não tinha nenhuma intenção de matá-lo. Gabiru precisava dele fora do caminho, no entanto. Gabiru precisava derrotar pessoalmente o chefe. Claro, como um novo herói que estará no topo de todos os homens-lagarto, tal evento é necessário. Com certeza, seu pai então reconhecerá sua força e o elogiará. Esse mero pensamento o deixou tonto. O novo chefe, levando junto seus goblins, passou a assumir o comando dos homens-lagarto. Em breve eles ouvirão sobre a usurpação de qualquer maneira. E assim que o reconhecerem, eles partirão para lutar. Gabiru não conseguia imaginar a possibilidade de derrota. O aviso de seu pai foi completamente desperdiçado com ele. Desde o início, os seguidores do Gabiru estavam torcendo, exigindo o ato de abertura da peça. Os que ele encontrou na prisão eram os mesmos. Bêbado com seus elogios, Gabiru gostou de sentar no trono. Sua hora finalmente havia chegado. Ele havia ignorado completamente as coisas triviais como a invasão dos orcs. Mas que? O chefe está atormentado pelo arrependimento. Não se precipite, assim lhe foi dito muitas vezes antes. E esta é a situação em que ele se encontra. Ele tinha certeza de seu controle sobre seus irmãos. Mas ter sido traído pelo próprio filho. Isso é muito ruim. Se isso continuar, os homens-lagarto atacarão sem esperar e encontrarão a morte certa. Decidido, ele olhou para a capitã da guarda. Ela é outra de seus filhos, irmã do Gabiru. A capitã da guarda percebeu o sinal do chefe e assentiu. Vá. No momento em que o chefe gritou essa palavra, a capitã da guarda se livrou das restrições e saiu correndo. Eles precisavam deixar seu aliado saber sobre esta situação. Esse mensageiro, Souei, não escondeu sua aura. Então, com certeza ao sair do labirinto, ela saberá para onde ir. Apostando nessa possibilidade fugaz, o chefe mandou sua filha sair. Ela tinha pensado em restringir os subordinados do Gabiru. No entanto, ela não teve coragem de machucar seus irmãos, então decidiu simplesmente escapar. O chefe, pretendendo assumir a responsabilidade, ficou na prisão. E orou para que sua filha pudesse sair com segurança. Apenas 5 dias. Ele não conseguiu cumprir essa promessa e agora lamenta seu fracasso. E ele espera que seu fracasso não resulte no abandono deles. Certamente, foi oferecido uma aliança para ele por causa de algum valor que eles viram nos homens-lagarto. Talvez agora eles tenham perdido o pouco valor que tinham. Gabiru provavelmente estava ocupado fazendo sua estreia. Nesse caso, ninguém será enviado para substituir os esquadrões de defesa do túnel. Com os reforços, os orcs ficarão gradualmente mais fortes e as equipes de defesa serão eventualmente invadidas. As mulheres e civis que reunimos no centro do labirinto ficarão indefesos. Se isso acontecer, mas o luto não vai parar isso. Vamos defendê-los até o fim. Essa foi a decisão do chefe. Para ganhar ainda que um pouco mais de tempo. Essa foi a única coisa que ele podia fazer. História paralela. Uma ampla sala de conferências. Feita de madeira perfumada, uma mesa que deve ter custado uma fortuna. Uma verdadeira mesa redonda, com capacidade para mais de 10 pessoas sentadas. O número de cadeiras definidas atualmente, 12.
superando os designs mais extravagantes, até a realeza teria dificuldade em adquiri-las. Um tapete que os trabalhadores têxteis levaram mais de 10 anos para tecer cobre o chão. Uma das paredes está decorada com uma pintura de uma paisagem maravilhosa de um artista celestial. Qualquer artigo na sala custaria 10 anos da renda de um aristocrata. E na entrada da sala, um homem sozinho, vestido de palhaço, absteve-se de entrar. E, aparentemente para uma sala vazia. Por se reunir apesar de sua agenda lotada, ofereço minha gratidão. Ele respeitosamente ofereceu seus cumprimentos. Com cuidado, para não perder o interesse dos seres que estão lá dentro. Convidados de hoje. Eles são aqueles a quem você nunca deve irritar, seres supremos. Como se do nada, a sombra de um homem apareceu em uma das cadeiras. Faltando detalhes, uma sombra nebulosa. Com que enredo você pretende nos divertir hoje? Estamos cansados disso, que tal começar já? Uma mulher respondeu. Uma sala que antes estava vazia agora está ocupada por várias auras. Guarralharra. Não se preocupe, será breve, não? O trágico nascimento de um novo Mao. Fufufu. Mao? Já temos muitos deles. Mas nada não vai ser nem um pouco divertido, não. Ei, não diga isso. O governante da floresta Jura desapareceu. É necessário um novo, certo? Nesse caso, não deveríamos apenas reivindicar para nós mesmos. É por causa de pessoas como você que o pacto de não agressão pode ser anulado. Cale-se. Eu sei. E outras conversas egoístas semelhantes foram mantidas entre eles. O palhaço na entrada se sentia como se coberto de suor pela própria presença deles, mas não conseguia enxugar seu suor. Porque ele é um demônio. Ele não se preocupa. Ele, o demônio Geomudo, simplesmente queria explicar o palco que havia preparado para eles. Agora então, senhoras e senhores. Gostaria de explicar a peça, se me permitem. Com medo, ele gritou. A conversa barulhenta parou de repente e todos os olhos se voltaram para Geomudo. Intimidando-o sem dizer uma palavra. Eles foram insultados por serem interrompidos por um Geomudo de patente inferior? A preocupação se espalhou em seu coração. Se ele merecer seu descontentamento, alguém como Geomudo será apagado em um piscar de olhos. Ao contrário de seus medos. Comece já. Eu já não disse que estava entediada de tédio. Eles permitiram. Aliviado, ele começou a explicação. Ele plantou as sementes do conflito na floresta. Houve algumas que não floresceram, mas houve muitas que floresceram. Ele também pretendia plantar algumas sementes entre os ogros e as triantes, mas essas sementes foram recusadas. Os que ele manipulou ainda estão impotentes. No entanto, sobre aqueles que rejeitaram ser nomeados por ele, os ogros, ele aplicou seu julgamento. De modo geral, ele ficou satisfeito com os resultados. Agora, vamos abrir a cortina dessa tragédia. A ameaça do Lord Orc reuniu uma aliança das raças. O que ficar de pé será proclamado o novo Mao. Certo. Tudo isso foi planejado para criar um novo Mao. Essa tarefa foi deixada para o Geomudo. Ele ficou muito feliz com esta ordem. Se ele lidar bem com isso, poderá obter um Mao para seu uso pessoal. Ele trabalhou duro para esse fim. Até agora, por 300 anos, ele veio planejando uma guerra entre espécies. No entanto, o desaparecimento do Veldora fez com que os planos saíssem do controle. Então ele desistiu de ter uma guerra entre os monstros nomeados nascidos dos Goblins, Homens-Lagarto e outras raças semelhantes. Em vez disso, ele enviou o Lord Orc. Isso não estava no plano, mas é algo que ele poderá usar bem. Um Lord Orc leal às suas ordens. O jogo está fraudado, mas não há nada que ele possa fazer sobre isso agora. Depois de esmagar os Goblins e os Homens-Lagarto, o Lord Orc se tornará o novo Mao. Ele também se livrou daqueles ogros irritantes. Agora, não havia nada com que se preocupar. Contanto que os orcs evitem invadir o território das Triantes, claro. Tudo de acordo com o plano. Ele temia os muitos Mao que o haviam manipulado até agora, mas finalmente teve a chance de retribuir o favor. Ele logo será capaz de manipular um Mao. O nascimento de alguém leal ao seu comando. Escondendo sua empolgação, Geomudo continuou a explicação. Ele já podia ver o Lord Orc que se curvaria diante dele. O dia em que suas ambições seriam realizadas virá em breve. Ele acredita honestamente nisso.